Bem-vindos, ó companheiros, nesta casa de oração. Aceite o nosso carinho, um abraço de irmão. Jesus Cristo nos convida a dar as mãos e trabalhar, socorrer o irmão que sofre e seu amor a lhe levar. Então vem, vem, dai-me a tua mão. Vem, abre o seu coração. Vem, somos todos irmãos. Vem, vamos cantarolar. Vem, dai-me a tua mão. Vem, abre o seu coração. Vem, somos todos irmãos. Vem, vamos cantarolar. Pois só o amor o mundo irá mudar. O Evangelho é a semente que devemos semear para transformar a terra em lar de eterna luz, onde reina a caridade sob as bênçãos de Jesus. Então vem, dai-me a tua mão. Vem, abre o seu coração. Vem, somos todos irmãos. Vem, vamos cantarolar. Vem, dai-me a tua mão. Vem. Saudamos a equipe espiritual que se apresenta para o estudo da noite. Saudamos a equipe espiritual responsável por esta atividade. Saudamos a mentora da casa, querida irmã, que sempre nos acolhe com muito afeto, com muita alegria. Saudamos o representante de Jesus entre nós, o anjo Ismael. Saudamos nossa Mãe Santíssima e saudamos o amado Mestre Jesus. E é com Jesus que elevamos nosso pensamento até ao nosso Pai maior. E a Ele dizemos de nossa alegria, de nossa gratidão pela bênção de mais uma vez aqui estarmos. E é com grande alegria que nós o louvamos enquanto dizemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Se acomodem, queridos, se acomodem. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Todos bem? Tiveram uma boa semana? Boa noite àqueles e aquelas que estão conosco pela internet.
Espero também que tenham tido uma ótima semana. Acho que é melhor, se o ar-condicionado for ficar ligado, a gente poderia levá-lo aí talvez por uns 23, 24 e fechar as portas. Senão ele vai ficar sobrecarregado, porque ele não vai parar. Se a gente pudesse mantê-lo uns 23, 24... Não, mas pelo tempo que está ligado, tá bom. Porque se a gente não fechar a porta, ele não para, ele vai trabalhar o tempo todo. Aí o consumo de energia... Deixa ele um pouco assim no 20, deixa. Só vamos encostar aquela porta lá também. Para poder... Porque daqui a pouco, quando o termostato atinge a temperatura, ele dá uma acalmada, né? Se tiver muito frio para vocês... Tá, mas se tiver muito frio, vocês vêm para o lado de cá, tá bom? Bom, o grupo teve tempo de dar uma olhadinha. Quer dizer, antes de eu fazer a pergunta, não sei se o grupo se recorda, mas causou assim uma certa espécie, né, uma certa dúvida, quando nós citamos a informação que no livro Os Dragões tem lá a informação de seres que estão há mais de 5.000 anos sem encarnar e se esforçam, tendo em vista o conhecimento que tem da tecnologia e tudo mais, em se manterem assim. E para nós pareceu que 5.000 anos é uma coisa, né? Criou-se uma certa expectativa. E aí nós fomos pesquisar um pouco mais e passamos para o grupo o que o Espírito de Verdade nos diz sobre esse assunto na questão 224. Não sei se todos leram, mas como eu imagino que nem todos, não, né? Alguém não tenha lido, então eu vou posicionar a todos. Ouçamos o que nos diz o Espírito de Verdade. Que se torna a alma nos intervalos das encarnações? Espírito errante que aspira a seu novo destino. Ele espera. Espera então uma nova oportunidade reencarnatória. Qual pode ser a duração desses intervalos? De algumas horas a alguns milhares de séculos. 5.000 anos só tem 50 séculos, ou não? É isso? 5.000 anos só tem 50 séculos. Nos causou estranheza. E conseguimos imaginar nós, um espírito, ficar milhares de séculos distante da experiência encarnatória, e até prova em contrário, segundo a ciência espírita, o espírito só deixa de ser espírito errante quando ele atinge o grau de perfeição em que ele não precisa mais reencarnar. Opção nesse caso. Oi? Opção, mas não pode. Ele pode até encarnar, mas se ele quiser vir a ser um missionário, como Jesus o fez. Isso. Pronto, pode. Pronto. Alcione, né? Alcione do livro Renúncia. Mas aí é o espírito que se dispõe ao sacrifício de sair da sua autoesfera, da sua auto-hierarquia, para se envolver com seres diminutos como nós. Mas ele pode falhar também, não? O seu espírito nessa graduação não falha. Não falha. Não. Esses espíritos não tem. Não mexe. Não mexe, não tem mais. O Espírito de Verdade fala que tem certas missões que quando Deus destina, Ele destina e vira as costas. Entendeu? Porque sabe que a coisa vai acontecer. Por isso que Jesus, que é um dos casos para nós terráqueos, no Evangelho de João está dito que eu e o Pai somos um.
sintonia. No mesmo evangelho, se não me engano, no capítulo ainda 10:38 ou 11:38, ele fala: o Pai está em mim assim como eu estou nele. Então a sintonia é perfeita. É como se o Pai estivesse aqui conosco, no sentido de que a missão a ser realizada, ela vai ser levada a cabo sem nenhuma necessidade de correção, até o fim. Eu perguntei porque eu lembrei da passagem de Jesus lá, os apóstolos lá, seria Simão, por exemplo, que ele sai da linha. Mas então, são espíritos que verdade. Mas não são espíritos da graduação de Jesus. Não. Eles são auxiliares. Você já falou, é verdadeira. Não tem. Por isso que ele é um modelo, né? Para a humanidade terrena, Jesus é o modelo. Mais estranheza que causou foi de horas. Horas. Como que em horas a pessoa já pode ficar... Entendi. Tem casos que é praticamente imediato. Porque dependendo da... eu sei que é difícil para nós, humanos, entendermos isso, né? Porque a gente está há milênios afastados da consciência da nossa real natureza cósmica. Então nós sempre raciocinamos como humanos. Nós nunca raciocinamos como espírito. Por não raciocinarmos como espírito, a gente perde de vista que tudo sofre um rigoroso planejamento. E esse rigoroso planejamento, ele é exercido pelas administrações siderais. Então todo o planeta tem a sua humanidade terrena, tem a sua humanidade espiritual, desencarnada, e tem a sua governança. Dentro dessa governança você tem as hierarquias, tá certo? Você tem, no caso do planeta Terra, você tem Nosso Senhor Jesus Cristo como o governante desse planeta. Jesus tem todo um organograma. Então você vai ter faixas de espíritos, cada um cumprindo as suas atividades para que o planejamento funcione, o planejamento se realize. Uma hora ou outra, uma correção ou outra tem que ser feita, né? Tão verdade que a correção tem que ser feita, que a árvore do Evangelho, ela foi plantada primeiro aonde? Ela foi plantada lá na Palestina, não foi? Depois o pessoal lá não entendeu o recado, pegaram um desvio, Jesus tirou a árvore da Palestina e levou para a França. Também na França não deu certo. Até prova em contrário, ela está no Brasil agora. Deu para entender? Agora, por quê? Porque a administração sideral, ela está de olho, tomando todos os devidos cuidados, tomando todas as providências para que o projeto seja realizado conforme o combinado, conforme o planejado. Vou pegar só um exemplo, né, do que seja um planejamento macro, em termos de planeta. Estava estabelecido pela espiritualidade superior a época em que o Espírito de verdade iria aportar na Terra, certo? Como isso estava dentro do planejamento, quando isso se sucedeu, o Espírito de verdade veio e nos disse em Prolegômenos, Livro dos Espíritos, Prolegômenos, que é o mesmo que Prefácio em português, e aí eles dizem assim para nós: os Espíritos anunciam que os tempos marcados pela Previdência para uma manifestação universal são chegados. Então, se a espiritualidade está se manifestando nos 4 cantos do planeta, isso está acontecendo por quê? Foi ao caso? Aconteceu porque, né? Pela nossa cabecinha de humano encarnado?
A gente não consegue conceber que isso tudo foi programado, isso tudo foi planejado. Chegou o momento, aconteceu. Deu para me entender? Então, por isso que ele emprega aqui, olha, os tempos marcados pela providência. Bom, e existe a possibilidade, existe, tá? Não estamos afirmando, mas existe assim uma possibilidade muito forte devido às evidências de que quem iria ser o codificador da doutrina não era Kardec, era Swedenborg 1 século e meio ou 2 séculos antes. Só que, diferentemente de Kardec, Swedenborg era cientista como Kardec, inteligentíssimo como Kardec, muito capacitado como Kardec, só que ele se perdeu por causa da mediunidade. Kardec não tinha mediunidade. Olha que interessante. Kardec não tinha mediunidade nenhuma. Ele era cientista, ele conseguia um método científico, ele sabia como fazer as experimentações para comprovar de forma experiencial que aquilo era um fato comprovado, ele tinha técnica para isso, mas mediunidade ele não tinha. E Swedenborg tinha mediunidade que saía para tudo quanto é lado. Só que a espiritualidade viu o erro. Assim, não, o erro que ele cometeu foi gravíssimo. Ele fundou uma nova igreja. Não, digo assim, a espiritualidade viu o equívoco de deixar a pessoa responsável por trazer essa revelação ter a mediunidade. É o que deu a se entender, se nós estivermos certos, né, e há alguns autores que levantam essa possibilidade, de que Swedenborg seria o codificador, e não foi porque se perdeu, porque ele vai e funda uma nova religião, ele quer reformar a Igreja Católica, ele quer reformar o catolicismo. Então, dado as diversas faculdades mediúnicas que ele tinha, então ele começou, ele por si só, tirar as suas conclusões, diferentemente de Kardec, que utilizou os médiuns, e em utilizando os médiuns, ele falava com uma diversidade de espíritos. Entendeu? E ele fala na introdução número 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o que dá credibilidade à ciência espírita é o fato dela não estar na mão de um médium, que foi o caso de Swedenborg. Swedenborg ele fazia tudo sozinho. Deu para me entender? Mas só para deixar claro, se a gente conseguisse desenvolver essa consciência, né, de que nós somos seres espirituais, enquanto seres espirituais somos seres cósmicos, enquanto seres cósmicos existe toda uma ordem de governança, de assistência que transcende a tudo isso à nossa volta, a gente teria muito mais ânimo na vida, teríamos muito mais prazer pela vida, porque a vida, para nós, ela se estenderia além de tudo isso que nos cerca. Porque grande parte, imagino eu, das criaturas que desenvolvem depressão hoje, não são poucas, né? São números astronômicos de pessoas que desenvolvem, com certeza porque ela não vê luz no fim do túnel, né? Ainda mais quem assiste televisão, quem lê jornal, quem ouve jornal, quem lê revista, meu Deus, é só catástrofe, a criatura fica amargurada. A criatura fica amargurada, porque, meu Deus, é só desgraça. No planejamento reencarnatório, nesse caso, para um espírito simples e ignorante que não consta, por exemplo, a gente pode se recusar nesse caso? Em muitos casos o espírito recusa. Eu só faço um reparo. Nós já não somos mais simples e ignorantes. Não, mas vai que alguém ouviu e não entendeu a ironia, né? Só por isso. Mas existem muitos casos que o espírito chega até a porta, ele está quando já entra naquela parte em que ele está sofrendo aquele processo de redução, né? Porque o espírito ele vai ser o perispírito, né? O perispírito vai ser reduzido, restringimento é a palavra que se usa no livro de André Luiz, né? Esse restringimento, ele vai, até que o ser
assume o tamanho de porque tem uma etapa antes do embrião, não tem uma etapa antes? Vai ficar do tamanho de uma célula. Quer dizer, ele vai chegar ao tamanho de algo que é invisível ao olho nu. Só vai ser visível ao microscópio. Ele está no meio desse processo e ele resolve, não, pulo fora, não quero, mudei de ideia, desisto. Eu fiz essa pergunta aí, porque tem uma filha da assistência na casa, a gente está cuidando dela porque ela quer engravidar. Certo. O marido também, realmente. Ele me pagou matar mesmo, porque já estava negado, né, com a vontade de ser mãe mesmo, né? Uma coisa não acontece, porque foi passado ali já pelos médicos, o que aconteceu, estava mostrando o local, porque na outra encarnação ela botou um casal de gêmeos. Negligenciou a vida. Justamente, a outra encarnação. Negligenciou. Essa sim, ela tem a vontade, agora ela quer, só que eles não querem. Então, mesmo na mesa do planejamento, foi colocado, ela pedindo perdão, foi levado. Eles se encontram do lado de lá. Mesmo assim, a coisa não se realiza. A coisa está travada, a gente quer que se travada. Mas é difícil. É muito difícil. Porque queira que não é isso. E tem que ter de ambas as partes, né? Tem que ser de ambas as partes. Senão... Mostrando para eles que tem muito carinho, muito amor, então, mesmo tem. Mas é que, por exemplo, eles do lado de lá, já te dou a palavra. Eles do lado de lá, porque uma coisa é nós aqui no centro espírita. Eu fico aqui 1h30, pousar de bonzinho, de educado, de gentil, 1h30, fascina, irmão. Vai beber com o Genival, né? Vai ver o Genival no seu, né? Vai perguntar para a Soninha quem é, né? O dito cujo. Então, esses espíritos, eles estão vendo o casal no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então, tudo isso e mais alguma coisa tem que ser levado em consideração. Porque nós, espíritos, nós temos, infelizmente, essa característica. A gente fala uma coisa do lado de lá, deixa a documentação assinada, tudo bonitinho, lindo. A hora que mergulha na carne, que chega aqui, faz tudo o inverso. Eu entendi. O Daniel falou que esse casal, porque eles querem ter filho agora. Eles querem ter filho. Ela abortou um casal de gêmeos. Ela abortou em outra encarnação. Não, Abortou. Porque a pessoa muitas vezes negligencia a vida de várias outras formas, né? Por exemplo, tem mulheres na nossa sociedade que não admite jamais perder a sua plástica. Ela não vai engravidar, porque ela não quer perder a sua plástica. Agora imagina se esse ser ali é um espírito que veio com o compromisso de exercer a maternidade para poder resgatar débitos passados com espíritos outros que estão ali aguardando ela mudar de ideia. E ela se deixa levar totalmente pela plasticidade do corpo. Porque tem que ser assim, tem que ser assim. Entendeu? Aí o ser, imagina, é uma loucura, né? Mas não é assim? Você sofre com isso, você quer que a coisa realizar isso. Mas então, para de sofrer, porque tudo tem uma razão de ser. Né? Mas tudo tem uma razão de ser. Quer dizer, precisam do quê de nós? Muitas orações, um nome permanentemente na caixa de vibrações, né? De repente a espiritualidade ainda alonga a coisa, fazendo com que a criatura até adote primeiro, depois que a criatura... É muito comum isso acontecer, né? Os casais inférteis, é questão de abortar 2, 3 meses, né? A coisa acontece. Até aqui tudo bem? Mais alguma coisa nessa área? Não, eu queria retomar um pontinho. Retoma. Você falou que existem espíritos, né, de uma elevação, de uma espírito elevadíssima aqui. A infabilidade é zero. É zero, né? Aí eu queria só tocar num ponto. Jesus, quando esteve entre nós, algumas correntes dizem que ele também estava passando por um desafio. E que foi vitorioso. Mas assim, quando ele esteve no Horto das Oliveiras, ele passou aquela agonia, e ele sofreu, ele anteveu tudo que ele ia passar, né? E assim está na Bíblia, né? Ele chora sangue, né? Ele sua sangue, né? Sua sangue. Suar sangue.
naquele momento ele fala que se eu puder me tirar desse Afastar o cálice. né? Mas seja feita a vontade do Pai, não a minha. Nesse momento, você acha que ele titubeou? Você está pedindo a minha opinião, porque eu não Sua tive opinião. tempo de pesquisar. Não, a sua opinião. A minha opinião. Acho que é A uma minha, coisa que todos já leram. a minha opinião é que isso é uma história mal contada no Evangelho. Alguém quis humanizá-lo. Jesus não passou por aquilo, no meu entendimento. Conhecendo Jesus como a ciência espírita nos apresenta, ele não passou por aquilo. Aquilo não aconteceu. É coisa de religião querendo humanizar Jesus. Tá? Para mim, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Porque o ser, imagina as faculdades que esse ser tem. Ele sabia, porque olha que coisa tão estranha. Em dado momento ele vira para os seus seguidores mais próximos e fala, está na hora de ir para o sacrifício. Pedro fala para ele, não, eu não vou permitir que isso aconteça, eu não vou admitir. Mas quem é você para falar isso? Afasta-se de mim, ô demônio, ó Satanás. Jesus está cônscio daquilo pelo qual ele vai passar, ele está cônscio do que o aguarda. Agora, Jesus então é um ser que muda? Está dando para me entender? Ele é bipolar, em dado momento ele... Entende? Então, no meu entendimento, assim como existem muitas adulterações na Bíblia, para mim, essa tranquilamente é uma fragorosa adulteração bíblica na intenção de querer humanizar Jesus. Humanizar, que eu digo, é trazer ao nosso nível, né? Porque até onde eu saiba, tem alguns autores que afirmam que pelo que Jesus passou, nenhum ser humano suportaria. Esse rapaz aí, esse ator Mel Gibson, quando ele fez o filme A Paixão, tem gente que diz que ele chegou bem próximo na ficção que ele fez, daquilo que Jesus foi exposto. Foi coisa que não é para ser humano comum. As dores que foram impingidas. Tem quem fala isso. Por isso que eu digo, eu fico com o Jesus que nos apresenta a ciência espírita. O Jesus que nos apresenta a ciência espírita não cometeu engano, deslize de espécie nenhuma. Muito pelo contrário. Tudo bem? Então, uma pessoa que tem uma dor, mas não por ela, outra pessoa faz, ela não tem noção do que está acontecendo. O Espírito de Verdade nos esclarece que isso está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se não me engano, entre os itens 7, 8 e 9 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que existem atenuantes que fazem o mesmo tipo, digamos assim, de erro cometido. Esse erro, ele vai ser visto pela espiritualidade superior mediante a realidade em que o ser está inserido, né? Por exemplo, quantas mulheres no passado não eram? Elas tinham que optar ou fazer o aborto ou ir para a sarjeta. Essa mulher que fez o aborto, ela fez o aborto de livre e espontânea vontade? E quando a mulher ia para a sarjeta, há uns 40, 50 anos atrás ainda, gente, era uma coisa, a vida que essas mulheres eram expostas era uma coisa tremenda, né? Então existem muitas variáveis que vai atenuar ou agravar o resgate. Agora, nós humanos temos o péssimo hábito de julgar pelo que a gente está vendo, né? A gente bate o olho e fala, fulano é isso, fulano é aquilo. Não tem noção da anterioridade, não tem noção das forças, né? As forças que se combinaram para que o ser chegasse naquela posição, chegasse naquela situação, cometesse aquele ato, né?
Por isso que quando nós fazemos justiça com as próprias mãos, a gente termina metendo os pés pelas mãos, né? Porque você tem que parar e pensar, né? O que levou esse ser a cometer esse ato, né? Porque a própria psicologia esclarece, né? Que ninguém comete o mal consciente que está cometendo o mal. Porque todo mundo sabe as consequências do mal. Então o ser ele está fazendo algo que dentro do entendimento dele é o que tem que ser feito. Não tem algumas doenças que, não sei se a psicologia ou a psiquiatria que diagnostica, em que o ser não tem sentimento? Ele olha para o semelhante, ele vê uma cadeira, ele vê um... Para ele, não tem essa. Talvez não um psicopata. Tem uma palestra da doutora Anete Guimarães, que eu só peço desculpa não lembrar o nome dela agora, mas ela fala de uma experiência que foi feita por um cientista judeu que queria entender as maldades que foram feitas com eles lá no tempo do Holocausto. Como é que o ser humano pode chegar a cometer um ato dessa enormidade? Então, o estudo dele é bem longo, tá? Mas o que me vem na mente, assim, agora para responder a sua pergunta e colocar em dúvida se realmente é sempre psicopata, ele faz uma experiência em certa ocasião que é o seguinte: ele pega crianças de uma escola de alto nível, lá nos Estados Unidos da América, e aí ele começa a colocar foto de pessoas em situações constrangedoras, pessoas em condições assim de sofrimento, digamos assim. Enquanto essa criança está vendo pessoas que ela se identifica com elas, o sentimento da criança é um sentimento de dor, de compaixão, de empatia. Deu me entender? Aí, essa mesma criança, ele pega e troca as fotos. Isso foi feito com várias e várias crianças, tá? Não foi feito com uma, para poder entender por que as criaturas, muitos de nós, fazemos o mal para o nosso semelhante. Aí ele pega essas mesmas crianças e começa a mostrar fotos para eles, por exemplo, de pessoas, digamos assim, com traços mexicanos, tá? As fotos de pessoas apenas com traços mexicanos, porém com a mesma realidade de sofrimento. A criança não esboça nenhum sentimento. Aí ele pergunta para ele: por que você não teve nenhum sentimento? Eles são operários, eles são trabalhadores lá de casa. Então aí você fica imaginando, né? A orientação que essa criança recebe do pai em relação à lavadeira, né? A orientação que essa criança recebe do pai em relação à copeira. Deu para me entender? Então, a copeira, a faxineira, a lavadeira, o motorista, o jardineiro, na cabecinha dessa criança não são gente. Por isso que não gera empatia. Deu para me entender? Aí você aprofunda esse estudo, você vai chegar em coisas. Então, de repente, não é um psicopata. Por quê? Porque se ele tiver uma situação que tem que ser ele ou outro, ele vai eliminar o outro, porque está eliminando o que mesmo? Ninguém. Mas não precisa ir muito longe. Nossa sociedade mesmo, tiver um animal abandonado na rua, às vezes vai lá e ajuda o animal. Uhum. Se vê um cara caindo lá, um bêbado, né? Pula e sai andando. É uma característica da nossa humanidade atual. Então, de repente, eu não tenho tempo, realmente. Depois, se for para o YouTube, eu pretendo assistir. Mas está passando já, acho que há 3 semanas, na TV Cultura, no domingo, acho que às 19 horas, um programa, um documentário do Spielberg, Por que Odiamos? Eu acho que deve ter bastante, porque Spielberg é um camarada, né? Deve trazer esclarecimentos assim fantásticos. Por que Odiamos? Está passando na TV Cultura. Vamos ao livro? Vamos? Então eu não sei você, mas tem gente que fica milhares de séculos sem encarnar. Nós paramos na página 142, no item 28. Certo? Está dito assim: quando os espíritos adquiriram sobre um mundo a sombra
esse mundo comporta, deixam-no para se encarnarem num outro mais avançado, onde adquirem novos conhecimentos. E assim por diante, até que, não lhes sendo mais útil a encarnação num corpo material, vivem exclusivamente da vida espiritual, onde progridem ainda num outro sentido e por outros meios. Então veja você, aquela história que contaram para a gente aí durante milênios, desculpa se eu vou te frustrar, não tenho intenção. Eu realmente, é só uma questão de esclarecimento. Aquela história que te contaram é durante milênios. Depois que você morrer, você vai para o céu, você vai para o inferno, você vai para os campos elíseos. Você vai ficar... Desculpa, mas não é verdade. Não é verdade, né? Tivemos nós a oportunidade de ouvir o depoimento de uma esposa que faz parte de um grupo que nós fazemos um trabalho semelhante ao que fazemos aqui em outra casa. E ele veio a falecer, desencarnar, acho que é questão de um ano atrás, um ano e pouco atrás. E ela, como a grande maioria de nós, né, espírita, tal, mas doeu, né? Porque a separação sempre dói, né? E aí ficou lá lidando com a dor e tal, mas foi enfrentando. Um belo dia ela foi numa casa, e essa casa faz psicografia. Aí chamaram-na, ou seja, o ex-marido dela mandou uma correspondência para ela, comunicou-se, né? E aí ela pegou a carta e começou a ler, e não tinha como negar que era ele, tendo em vista as particularidades que ele traz na carta. E uma das coisas que ela disse, que ficou assim maravilhada, é que ele está estupefato, ele não tem palavras, porque ele está num local, trabalhando num ambiente que envolve uma tecnologia que ele nunca viu aqui na Terra. Ele não tem como dizer para ela o que ele está fazendo, porque não tem termo de comparação. A única coisa que ele sabe é que a coisa é grandiosa, é muito grande, e ele, sinceramente, não se sente merecedor. Então olha o que te aguarda. Pode ser que você chegue do lado de lá e vai trabalhar mais do que você trabalha aqui. Deu para entender? Porque é verdade ou não é que a grande maioria de nós tem outras expectativas em relação ao pós-túmulo? Tem gente que não tem expectativa nenhuma, né? Descanso eterno. Descanso eterno. Você imagina, isso não existe. Desculpa, senhor. Não existe. Entendeu? Não tem. Não tem. Deu para entender? Então olha que coisa interessante. É bom a gente ir se acostumando com essa ideia. Porque olha o que ele disse aqui para nós. Você, quando o planeta Terra não servir mais para o seu progresso, você vai pular para um planeta mais evoluído, certo? E você vai nesse caminhar até que o mundo material não vai te atender mais. Aí você vai exercer todo o seu aprendizado só no mundo espiritual. Quer dizer, mesmo em espírito, você vai continuar evoluindo. Por meios que ele nem vai escrever aqui para a gente, porque não adianta ele. Como é que ele vai explicar para a gente, né? Você ali trabalhando, labutando, estudando, numa condição puramente espiritual, se não tem termo de comparação. Siga em frente, né? Siga em frente. Melhor, né? Siga em frente. Mas é muito bom, né? Você tomar posse dessas notícias enquanto você está do lado de cá. É mesmo. Né? Porque chegar do lado de lá, você fala, gente, cadê o tapete vermelho? Né?
Porque tem gente que tem a certeza absoluta que quem vai receber do lado de lá é Jesus. Né? Então, de repente, você não sabe, não é bem assim. Nem São Pedro. Nem São Pedro. Tá? Mas poderá ser um vovô querido, poderá ser uma mãe querida, poderá ser um grande amigo, poderá ser inclusive um séquito de pessoas que lhe são caras, desta e de encarnações passadas. Quando o Espírito de Verdade fala aqui para nós, ó, eu acho maravilhoso, eu gosto de repetir isso aqui porque, nossa, eu acho tão maravilhoso. Ó, eu estou com o Evangelho segundo o Espiritismo no último parágrafo da introdução. Porque cada um a compreenderá a moral cristã, e será incessantemente solicitado a praticar a moral cristã. E pelos conselhos dos seus guias espirituais. Se você pensou que você tinha só o seu anjo de guarda velando por você, você se enganou de novo. Porque não é só o seu anjo de guarda, são seus guias espirituais. Talvez o seu anjo de guarda seja aquele que esteja mais presente, seja mais permanente. Mas tem um monte de gente que você trouxe consigo, de experiências do passado, que estão empenhados em ajudar você a avançar. São seus guias espirituais. Entendeu? Então, não falta, gente, não falta assistência, apoio, quando a gente decide colocar o pé no caminho do bem. Não falta. E o inverso também é verdadeiro. O inverso também é verdadeiro. Por isso, o cuidado da gente combater o bom combate, né? Que é aqui dentro que se combate. Tudo bem? Sigo? Posso seguir? Então vamos lá. Chegados ao ponto culminante do progresso, gozam da suprema felicidade, admitidos nos conselhos do Todo-Poderoso, têm seu pensamento, tornam-se seus mensageiros, seus ministros diretos para o governo dos mundos, tendo sob suas ordens os espíritos em diferentes graus de adiantamento. Olha que coisa. Eu mandei para vocês, quando vocês ficaram assim meio surpresos, quanto ao fato, né, da notícia que Zecaria Sitchin nos traz, de quem foi que criou o Homo sapiens aqui na Terra. Eu não sei se vocês se recordam, mas eu mandei para vocês trechos do livro em que os maiorais que nos criaram estavam conversando. Os quatro estavam conversando. E a conversa deles é: então foi por isso que a gente não conseguiu eliminar a espécie humana, porque o alto tinha outros planos para com eles. Então, olha, gente, de grande tecnologia, de grande avanço, viajores do universo que perceberam que foi o Todo-Poderoso, o Criador de tudo, que não permitiu que eles realizassem o desejo deles, porque ele, o Todo-Poderoso, tinha outros interesses para com a humanidade terrena. Não se encaixa aqui, ó? Seus ministros direto para o governo dos mundos, tendo sob suas ordens os espíritos em diferentes graus de adiantamento. Quer dizer, espíritos em diferentes graus de adiantamento são espíritos tanto encarnados quanto desencarnados. Encarnados nos mais diversos mundos, encarnados em mundos altamente evoluídos ou em mundos menos evoluídos. Mas quando você atingir o grau de perfeição, você vai ajudar, vai conduzir todo esse pessoal. Porque esses quatro maiorais estão nesse diálogo, porque em dado momento, a história está lá escrita, aparece um ser para um deles e fala: olha, não é para fazer assim, é para fazer assado. Mas quem te mandou? Quem te mandou foi Anu, o nosso imperador.
né? Porque no planeta deles tinha um governo central, o governo geral. E ficou dito pelo não dito. Tudo bem, segue em frente. E lá na frente eles descobrem que o imperador não mandou ninguém falar isso. Ninguém mandou fazer isso. Ou seja, quem fez foi um ser em estado espiritual. Com certeza se encaixa aqui. Deu para entender? É isso que essa ciência nos facilita o entendimento. Existem forças maiorais, muito maiorais, cuidando para que o planejamento do alto siga a risca. Deu para entender? Sigo? Assim, todos os espíritos, encarnados e desencarnados, em qualquer grau da hierarquia que pertençam, desde o menor ao maior, têm as suas atribuições no grande mecanismo do universo. Notou aí o seu grau de responsabilidade? Percebeu ou não o seu grau de responsabilidade? Vou ler de novo. Assim, todos os espíritos, encarnados e desencarnados, em qualquer grau da hierarquia a que pertençam, desde o menor ao maior, têm as suas atribuições no grande mecanismo do universo. Então, quando alguém resolve dar cabo da sua vida, quando alguém resolve ficar parado num canto porque está depressivo, porque ele está comprometendo o equilíbrio do universo. Entendeu isso ou não? A física quântica fala que todos somos uno. Talvez seja isso que ela esteja dizendo, né? Talvez seja isso. Né? A sua responsabilidade para com o equilíbrio do universo é seríssima. De repente, algo que você deixa de fazer, mediante o que estava planejado, pode repercutir em consequências que até conseguir, por exemplo, o movimento que as religiões fizeram no planeta. Está lá no livro Os Dragões. Nos gerou um atraso, espiritualmente falando, de mais de 1000 anos. Nós terráqueos, felizes da vida, muito alegres, muito satisfeitos por causa dos grandes avanços tecnológicos, científicos, estamos 1000 anos atrasados. 1000 anos. Apareceu esses dias, acho que o Google, parece que ele conseguiu construir o primeiro computador quântico. Acho que foi o Google. Esse computador, você pega o computador mais eficiente, mais completo do planeta, tal. Um cálculo que esse computador que o Google fez, o quântico, um cálculo que esse computador faz em 3 minutos, 3 minutos. Esse outro computador avançadíssimo vai levar, se não me engano, 10.000 anos. Não é interessante isso? Aí a gente começa a entender o que será então que significa 1000 anos de atraso espiritual. Onde será que nós estaríamos se não fossem esses 1000 anos de atraso espiritual? Está na regeneração já. Não, muito mais à frente. Com certeza, muito mais à frente. Deu para entender? Porque nós estamos então atrasados em todos os sentidos que você consiga imaginar. Todos os sentidos que você consiga imaginar, nós estamos atrasados. E é óbvio que 1000 anos para alguma coisa, talvez para alguma outra coisa, possa representar mais 1000 anos ou mais 2000 anos. Deu para entender? Porque até que as engrenagens se ajustem, pode ser que coisas que eram para ter acontecido, vamos dizer, no ano 2000, dado a abertura que teve no século XIX, não vai acontecer em 2000, mas por causa de todo o emperramento que teve, a coisa só vai acontecer lá para 4000, o ano 4000. Mas para nós espíritos isso não deve importar muito. Por quê? Olha o que está dito ali atrás.
Quando você saturar todas as possibilidades que o planeta te oferece, você, entendeu? Você decola. Não se preocupe com isso, entendeu? Se preocupe em não complicar, não comprometer o equilíbrio do universo. Tudo bem? Tudo bem? Sigo? Posso seguir? Então vamos lá. Todos são úteis ao conjunto, ao mesmo tempo que são úteis a si mesmos, aos menos avançados, como a de simples operários, incumbe uma tarefa material, de início inconsciente, depois gradativamente inteligente. Por toda parte, há atividade no mundo espiritual. Em nenhuma parte há ociosidade inútil. Em nenhuma parte. Em nenhuma parte. Por exemplo, eu imagino, dentro de uma empresa, por exemplo, dentro de uma corporação, para muita gente, os faxineiros, as faxineiras são invisíveis, né? Eles não, para muita gente, eles não estão lá, né? Mas, por exemplo, imaginemos uma empresa aí, digamos aí, de produtos alimentícios, que vai participar de uma grande concorrência para fornecer alguns milhões de dólares de alimentos, digamos, para o povo árabe. Né? E por algum motivo, naquele dia, 3 ou 4 faxineiros tiveram problema de saúde e não foram trabalhar. Então, alguns lugares estratégicos da empresa não foram limpos. Aí, esse cliente da Arábia chega para fazer uma inspeção de sopetão, sem aviso. Esse contrato vai ou não vai para o buraco? Por causa dos invisíveis. É isso que ele está dizendo aqui para a gente, ó. Se a gente não aprender a dar valor a todos, nós estamos perdidos. Porque todo mundo, no contexto universal, tem o seu grau de importância. Se a gente não desenvolver essa consciência, a gente não vai tratar todo mundo como igual. Porque, socialmente falando, coisa de humano, socialmente falando, tem gente que acredita que tem o sangue azul. Deixa a criatura acreditar, não tem problema. Tem gente que acredita que parte da humanidade foi feita de barro e ele foi feito de argila. Não tem problema, deixa ele acreditar nisso. Mas nós sabemos, mediante o que nos diz Jesus e o que confirma a ciência espírita, é que espiritualmente falando nós somos todos iguais. Não tem diferença nenhuma. Então, para a criatura acreditar que o sangue dele é azul, ou para ele acreditar que ele foi feito de argila, é porque na cabecinha dele ele é o quê? Ele só é corpo. Então, o que podemos fazer por ele? Orar e seguir em frente. Porque ele não vai nos afetar. Por quê? Porque nós sabemos que nós não somos isso, né? A gente pode, se ele der uma oportunidade, um dia a gente pode ler para ele o que está registrado no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 63, quando Jesus diz que a matéria não serve para nada. É Jesus que fala. Anotou o endereço? João, capítulo 6, versículo 63. Nada. A matéria não serve para nada. Para iludir as criaturas. Serve para iludir as criaturas. As criaturas se olham no espelho e acham que... Deu para entender? Se a gente não desenvolver essa consciência e transcender a essa realidade material, a gente corre o risco de perder o bonde da história. A coletividade dos espíritos, de alguma sorte, é a alma do universo. É o elemento espiritual que age em tudo e por toda parte, sob o impulso do pensamento divino. A coletividade dos espíritos, de alguma sorte, é a alma do universo,
É o elemento espiritual que age em tudo e por toda parte, sob o impulso do pensamento divino. Sem esse elemento, não há senão matéria inerte, sem objetivo, sem inteligência, sem outro motor que as forças materiais que deixam uma multidão de problemas insolúveis. Pela ação do elemento espiritual individualizado, tudo tem um objetivo, uma razão de ser. Tudo se explica. Eis porque, sem a espiritualidade, tropeça-se com dificuldades insuperáveis. Quantas questões a ciência oficial não iria avançar infinitamente, talvez, se passasse a considerar em grandes situações a presença do Espírito. Por exemplo, existem hoje equipamentos avançadíssimos que diagnosticam moléstias. Eu não vou falar nomes porque, meu Deus, eu vou me perder com certeza, mas vocês sabem que existem equipamentos fantásticos que a gente ouve falar e os que a gente não ouve falar, porque eles não falam, porque nós não tem bala na agulha mesmo para, né? Porque a gente vê na nossa sociedade, quem tem dinheiro vai lá naquele hospital tal. Quem tem um pouquinho mais de dinheiro vai naquele outro. Quem tem mais vai lá para o exterior. Porque lá no exterior vai ter coisa mais avançada que aqui, não é isso? Agora, olha que interessante. A criatura tem todos os sintomas da moléstia. Todos os sintomas da moléstia. Passa nessas máquinas avançadíssimas e as máquinas não veem razão no corpo para a criatura ter aquele sintoma. E a criatura tem aquele sintoma. Deu para entender ou não? Pega, por exemplo, o aleijado, eram dois aleijados. Pega os dois aleijados que lá em Guatemala, o Divaldo curou os dois no mesmo momento, coloca ele nessas máquinas todas que vocês conhecem por aí, para ver se alguém ia ver por que eles dois não podiam andar. As máquinas iam dizer, não tem como explicar, porque está tudo perfeito. A constituição física, os órgãos, está tudo bonitinho. E por que eles não andavam? Por que eles estavam entrevados numa cama? Domínio de obsessores. Sob domínio de obsessores, que sabiam no cérebro da criatura aonde eles apertavam para desligar o contato com os membros inferiores. Olha que escandalada. Aí Divaldo simplesmente, assessorado por uma espiritualidade lá, falou para eles, chega, já venceu o tempo, vocês têm que deixar. E eles começaram a andar imediatamente. A ciência oficial vai admitir isso? Vai dizer que isso é o que mesmo? Balela, né? Isso é, o pessoal devia estar todo mundo lá, as milhares de pessoas que assistiram o fato em si estavam iludidas, é iludida que fala? Estavam, né? Estavam em êxtase, coisa parecida, porque eles vão dizer. Por quê? Porque eles têm dificuldade de entender a presença do Espírito. Isso para dar um exemplo, né? Quantos milhares de problemas outros não seriam resolvidos se somasse à ciência atual o complemento do Espírito, a existência do Espírito. Imagina aonde nós já não estaríamos. Chegaremos, e não está longe esse dia. Com certeza não está longe. Tudo bem até aqui? Vamos até o item 29? Então vamos. Para você até aqui, tranquilo? Nada. Quando a Terra se encontrou nas condições climatéricas próprias, a existência da espécie humana,
os espíritos humanos nela se encarnaram. Então os espíritos só vieram para cá quando a Terra estava em condições de recebê-los. Bom, a Terra, segundo, já pode mandar gente para lá. Deu para entender? Aí vieram. Sem esse elemento, não há não. De onde vinham? Exatamente. De onde vinham? Que esses espíritos foram criados nesse momento, que vieram todos formados da Terra, do espaço ou de outros mundos. A sua presença, depois de um tempo limitado, é um fato. Uma vez que, antes deles, não havia senão animais. Eles se revestiram de corpos apropriados às suas necessidades especiais, às suas aptidões, e fisiologicamente pertencem à animalidade, sob a sua influência e pelo exercício de suas faculdades, esses corpos se modificaram e se aperfeiçoaram. Eis o que resulta da observação. Então, observando-se os fósseis, verifica-se que esses seres, eles tiveram, etapas evolutivas. E essa evolução foi impressa, segundo a ciência espírita, pelas necessidades dos espíritos, que cada vez mais evoluídos, cada vez com faculdades mais ampliadas, precisavam de corpos mais adequados. Deu para entender isso? Deu para entender? Quer dizer, se você tem uma quantidade de programa para rodar, você tem que ter um computador um pouco mais, uma capacidade um pouco maior. É a mesma coisa. Você, espírito, tem uma infinidade de grupos para rodar, não vai ser um corpo primitivo que vai te atender. Um corpo primitivo vai sim te dar a oportunidade de você resgatar, porque existem muitos casos de aprisionamento, Sigo? Deixemos, pois, de lado a questão da origem, ainda insolúvel para o momento. Tomemos o espírito, não em seu ponto de partida, mas naquele em que os primeiros germes do livre-arbítrio e do senso moral, nele se manifestando, vemo-lo desempenhando seu papel humanitário, sem nos inquietarmos com o meio onde passou o seu período de infância, ou querendo-se de incubação. Apesar da analogia do seu envoltório com o dos animais, as faculdades morais e intelectuais que o caracterizam, saberemos distingui-los destes últimos, como sob a mesma vestimenta de lã distinguimos o camponês do homem civilizado. Porque tem gente que fala que os outros animais são inteligentes, O cachorro é uma coisa, Tem gente que conversa com os bichinhos, fala, olha como ele é inteligente, meu cachorro. O golfinho, E tem outros bichos também que são muito inteligentes, Me apresenta só um, desses inteligentíssimos, quão inteligente nisso, que mudaram, por exemplo, o seu modo de habitar. Só um. Se você pegar o golfinho hoje e pegar o golfinho de milhões de anos atrás, eles estão fazendo exatamente a mesma coisa. E cadê a inteligência aí? Que inteligência é essa? Se você pegar o cachorro de agora e o cachorro de anos atrás, os dois correm atrás do rabo do mesmo jeito. Mas aí não é culpa dele, é culpa dos donos. Porque está tudo doido, os coitadinhos dos animais. Deu para entender? Então, é uma coisa, quer dizer, a distinção que existe entre
o animal e o hominal é uma coisa inimaginável. O hominal, há 60, 70 anos, 80 anos, andava de carroça. Se locomovia por carroça. Hoje em dia, já tem gente que, se tiver dinheiro no bolso, muito em breve, vai estar fazendo turismo na Lua. Imagina você. Mudou ou não mudou? Olha o parâmetro. Olha o parâmetro. Alguém que andava de carroça, hoje, quer dizer, se andava de carroça, nem ambicionava conhecer outros cantos do mundo, né? Imagina com uma carrocinha até chegar lá do lado de lá, né? Então o pessoal se satisfazia em fazer turismo por aqui mesmo, né? Não é verdade? E tinha os pontos de parada, né? Que eles trocavam as... Ai, como é que é o nome? Não, eles trocavam a montaria. Eu tinha um tio, ele tinha um ponto de charrete. Ponto de charrete. Depois é que veio ponto de táxi. Você precisava que ele fosse levar você em algum lugar, uma compra que você fizesse alguma coisa, você ia lá no charrete e levava. Isso. E vir para lá no lugar. Deu para entender o que é inteligência? A inteligência tira você de uma posição e coloca numa posição superior. Tira você dessa posição superior e te coloca numa posição ainda mais superior. E isso não tem fim. Isso não tem fim. O que o animal faz, e faz com perfeição, é atender os seus instintos. Em atendendo os seus instintos, aquilo que ele está programado para fazer, ele faz com uma perfeição absoluta. Agora, olha o ser humano. Olha o ser humano. Tem que alimentar o povo. Precisa alimentar o povo, tem que alimentar o povo. E o povo gosta muito de carne, né? Ainda tem muita gente carnívora no mundo. E como é que fala? Quando tem muito boi junto? Qual é o coletivo? O rebanho. Os rebanhos não estão dando conta. Daria conta se pudesse pegar o rebanho hindu. Mas ninguém é louco de ir lá pegar o rebanho hindu, que é o maior do mundo, né? Aí eles já estão colocando sensores nos animais. Sensores. E esses sensores vão avisar lá o computador central que o animal tal está com deficiência disto. O animal tal está com deficiência daquilo. Então eles vão suprir o animal da sua deficiência para ele chegar mais rápido à fase do corte. Isso é inteligência. Isso é maldade. Tudo bem, cara. Pode até parecer maldade, mas no estágio em que a humanidade se encontra, está dentro do contexto. Porque tem muita gente no planeta que, se ele não se alimentar da proteína animal, o corpo sucumbe. Então não tem, ainda precisa. Graças a Deus. Vai chegar uma hora que não vai precisar mais, né? Mas eu só queria registrar. Isso é inteligência. Você altera Eu já discordo disso aí. Tá, pode Nós discordar. temos tecnologia suficiente para criar meios de substituir a carne, com todo o valor proteico que ela precisa ter. Porém, nossa cultura, nosso desejo de consumir ainda a carne é mais forte ainda. Tá certo. Isso aí, eu gosto de isso. Eu acho também que não é só a cultura, é condições também financeiras, sabe? Porque você tem uma alimentação diferente. É sistema econômico. Mas a própria economia não quer que nós tenhamos acesso a alternativas. Se a gente for discutir, vai longe. Mas do jeito que faz o preço da carne, a ninguém vai comer mais. Não, é que o veio que ele pegou é um veio verdadeiro. Só que se a gente for por aí, isso aí vai render mesmo, né? E o que a gente queria ficar é mais ou menos mostrar o quanto o espírito humano, diferentemente do elemento que está animando o animal, como a diferença é absurda, né? Porque ali nós temos o princípio espiritual e aqui nós temos o princípio inteligente.
A diferença é abismal. É isso que a gente queria dizer, né? Só a título de especulação, queria fazer um apontamento aqui. Faça. Você acha que Kardec, né, quando ele fala aqui, né, que a gente não deve se preocupar com a forma que foi originada a humanidade, né? Nós ainda não estamos preparados, né? Não. A forma, quer dizer, a origem do espírito, Isso. porque ela se perde no tempo. Ele está falando do espírito, Do espírito. não é da humanidade. Mas eu digo assim, eu queria colocar assim, será que ele tinha conhecimento, que hoje, né, nós temos essa hipótese, né? Do Zecaria Sitchin, por exemplo? Zecaria Sitchin, e nós tivemos o quê? A humanidade se originou de uma experiência genética dada uma necessidade dos extraterrestres se aportar na Terra. Certo. A espiritualidade só se aproveitou disso, né? Para enviar os espíritos que precisavam encarnar aqui. Isto. Será que Kardec já tinha essa informação naquela época? Kardec eu não vou arriscar dizer, mas o espírito da verdade com certeza sabia. Mas a gente não estava ainda preparado para essa coisa. Uma informação dessa causa espécie ainda hoje, no meio espírita. Tem gente no meio espírita que a gente fala isso, meu Deus. Então, imagina 200 anos atrás, você levantar uma hipótese tão verdade que Kardec, é fantástico esse Kardec. Kardec, ele vem aqui no item 15, né? E olha a visão dele. Hipótese sobre a origem dos corpos humanos. Ele colocou como hipótese. Por que ele colocou como hipótese? Para não levar pedrada. Entendeu? Ou não? Porque como é que ele ia explicar o que nem o Yuval Noah Harari também não explicou? Não sei se vocês se recordam quando eu li para vocês aqui essa parte do livro dele, quando ele fala para nós que há 6 milhões de anos atrás, uma macaca deu à luz a 2 macacas. Uma continuou gerando macaquinho e a outra passou a ser a nossa prima. Lembram-se disso? Mas ele fala que aquilo aconteceu, mas ele não explica para a gente como aconteceu. Ele não explica. Aí Kardec, inteligentemente, de uma forma muito consciente, para não levantar, né, não mexer com os brios de ninguém, vai dizer que a macaca deu à luz a 2 macacos ou a 2 macacas. Uma continuou gerando macaco, o outro começou a gerar hominídeo. Então, o tronco é o mesmo, mas não que nós sejamos remanescentes do macaco. Nós não somos, como é que fala? Não. Descendentes, obrigado. Nós não somos descendentes do macaco. Nós usamos só o mesmo tronco, que é o que o Harari está dizendo, e parte da ciência oficial diz. Agora, por que eles fazem isso? Como é que a ciência oficial, que não admite espírito, a ciência oficial que está proibida de cogitar sobre extraterrestre, como é que ele vai explicar como foi que inseminaram essa macaca há 6 milhões de anos atrás? Como é que vai explicar isso? Por isso que o Harari para ali. Porque se ele continuar ali, ele vai ter que quebrar alguns tabus. E ele é um homem de ciência. Como é que um homem de ciência vai, em público, admitir a existência dos extraterrestres? Ele vai colocar toda a carreira dele, toda a posição dele em risco. Ele coloca como hipótese, ele jogou lá. A grande maioria das pessoas lê e segue em frente, não discute o assunto. Trilhões, mentira. Milhares e milhares de espíritas leem isso daqui. Ai, que bonitinho. Você vê que bonitinho o Kardec falou? E se interessa em mergulhar? Em entender por que Kardec falou isso? Quais são as consequências disso? Aonde isso vai nos levar? Ou alguém tem outra solução que não seja a macaca ter sido inseminada artificialmente? Pela ciência oficial, pelo conhecimento que nós temos atual, tem alguma outra solução para isso?
Ah, tem sim. Deus quis e falou macaquinha, começa a gerar hominídeo. Não é assim? É assim mesmo. Mas não é assim que as pessoas... Agora, quem usa a razão, quem usa o cérebro, vai querer entender essa história. Não se satisfaz com essa coisa de que Deus estralou o dedo, né? E a macaquinha começou a gerar hominídeo. Por isso que Kardec, 1868, eu vou colocar isso como hipótese. Até porque o Espírito de Verdade falou para ele, não coloca mais que isso, vai dar confusão. Para por aí. Porque aqui no início está dito, né, que a ciência espírita ainda não falou a última palavra. Tá? Então qualquer um que contestar, a doutrina espírita errou. Mas por que errou? Porque não falou isso. Não é que ela não falou, querido. É que na época não tinha ciência suficiente para fundamentar. Mas o Espírito de Verdade falou que todo passo avante que a ciência der e comprovar que a ciência espírita está errada, naquele ponto, a ciência espírita vai abraçar o que disser a ciência. Não vai abraçar o que você falou. Pode ser você o mais graduado que for, Divaldo, Chico Xavier, pode ser o que você for. Vai abraçar o que a ciência provar que é. É diferente, gente. É diferente. Divaldo, Chico Xavier, meu Deus, o maior respeito do mundo, a maior admiração do mundo. Não tenhamos dúvida disso. Fizeram e fazem, cumprem o papel deles de uma forma magistral. Mas quem liberta a humanidade é a ciência. O próprio Chico fala isso lá no Data Limite, segundo Chico Xavier, lá no Pinga Fogo. O Chico fala isso com maior tranquilidade do mundo. Voltamos para o item 29? Ficou claro? Ficou? Ótimo. Já estamos no 30? Então vamos para o 30. Vamos dar tempo. Vamos para o... não sei não, hein? Tem bastante coisa nesse 30. Podemos ver. Vocês não se importam, porque são 9... Não, vamos tentar. Se bem que os primeiros que vieram devem ter sido pouco avançados, os primeiros espíritos, né? Em razão mesmo de que deveriam se encarnar em corpos muito imperfeitos. Deveria haver entre eles diferenças sensíveis nos caracteres e nas aptidões. Os espíritos similares naturalmente se agruparam por analogia e por simpatia. A Terra encontrou-se assim povoada por diferentes categorias de espíritos, mais ou menos aptos ou rebeldes ao progresso. Os corpos, recebendo a impressão do caráter do espírito, e esses corpos, procriando segundo seu tipo respectivo, disso resultaram diferentes raças, no físico como no moral. Quando nós estudamos o número 11, nós vimos lá que o espírito imprime no corpo aquilo que ele necessita em função das faculdades que ele tem à disposição, né? Os espíritos similares, continuando a se encarnar, de preferência, entre seus semelhantes, perpetuaram o caráter distintivo, físico e moral das raças e dos povos, que não se perde, senão, com o tempo, pela sua fusão e o progresso dos espíritos. Então, esses espíritos, com certeza, nesse primeiro momento, tudo leva a crer que eram espíritos iniciando sua experiência no reino nominal,
eram espíritos que estavam desabrochando para o reino nominal, portanto, não necessitavam de corpos mais aperfeiçoados. Não necessitavam de corpos com os recursos que os corpos do Homo sapiens sapiens da atualidade têm a oferecer. Está dando para entender? E para a gente entender, ou ao menos ter uma ideia, ou refletir sobre o assunto, refletir talvez sobre o assunto. Final do século XIX, virada do século XX. Qual era a população terráquea? Faz ideia? 2 bilhões de humanos? 2 bilhões? Pode aceita como proposta? Só para a gente poder desenvolver o raciocínio. Depois você confere se o número está certo ou não. Depois você confere. Então vamos lá. Quando Jesus chegou na Terra, a humanidade girava em torno de 300 milhões de habitantes. Tudo bem? Você vai lá no Google e confere, depois você me fala se está certo ou errado. Só depois de 1.900 anos que pulou para 2 bilhões. Olha o percurso, hein? Olha o percurso. Nossa, quase 2.000 anos, quase 2.000 anos, para pular de 300 para 2.000. Tá certo? E de repente, em menos de 120 anos, pulou de 2 bilhões para quase 8 bilhões. Certo? Onde estavam esses espíritos? Onde estavam eles? O que eles estavam fazendo? O que eles vieram fazer aqui? Por exemplo, quem aqui pode afirmar? Quem aqui pode afirmar? Quem? Quem pode afirmar que já esteve na Terra antes? Quem aqui pode afirmar que essa não é a sua primeira encarnação na Terra? Quem pode afirmar? Porque, olha, pulou de 2 bilhões para 8 bilhões em 120 anos. Se a gente fizer uma média da longevidade no planeta, em torno de 50 anos, e que o pessoal não fica muito tempo do lado de lá esperando para reencarnar, daria tempo para encarnar 2 vezes. Estou certo ou não? Nasceu em 1900, morreu em 1950, reencarnou em 1960. 2 vezes. Mas não quadruplicaria. Iria quadruplicar? Não iria. Mesmo se você somar todos os que já existiram na Terra desde esse período para cá, Esse período não dá. Mas tem 3 vezes mais desencarnado nesse espírito. Ah, entendeu? Deu para entender? O que a gente tem que começar a refletir, quer dizer, existe uma razão para esse pessoal ter vindo nessa leva, que é uma quantidade considerável. Tem uma razão de ser. E será que a razão de ser não é justamente o fato deles estarem preparados para a segunda oportunidade? Que essa é a segunda oportunidade que nós estamos tendo de permanecer e avançar no mundo de regeneração ou sermos exilados para mundos mais inferiores? Deu para entender? Por essa razão que teve essa explosão. E depois dessa explosão, o que vai ter? Tudo leva a crer que vai ter uma redução vertiginosa. Vai ter uma redução assim. Nossa. Porque vai ficar somente quem tem que ficar. Por quê? Porque o planeta vai estar numa condição em que a vida vai estar muito mais favorável. Tá bom? De qualquer maneira, no nosso próximo encontro, nós vamos falar um pouquinho sobre frenologia e fisiognomonia. Tá bom? Que está aqui na revista. A gente vai voltar a falar nesse assunto que nós não tivemos oportunidade de falar. Tá bom? Por hoje deu? Né? Já são, olha, em cima, 9h25. Tá bom?
compromisso nosso de falar só sobre essa última linha desse item, tá? Tudo bem então, gente? Tranquilo? Olha quem esteve conosco hoje. O Paulo, Cristina Martins, Itamirã, Tânia Rúbia, Veridiana, Elisângela, Jorge, Ângela, Sônia Oliveira, Claudete, Geraldo Gomes, Edivaldo, Geraldo Antônio e Adriano. Pois não. Então, nós tivemos uma queda no servidor e a transmissão ficou comprometida no começo e perdeu os 10 primeiros minutos, só que como é gravado, amanhã vai estar disponível legalmente. Ah, que maravilha. Isso talvez até tenha feito alguém, né, desistir. No Facebook, não conseguiu assistir. Entendi. No YouTube eu consegui. Entendi. Então é bom eles saberem que no YouTube vai estar na íntegra. Amanhã na parte da tarde já vai estar no YouTube na íntegra. Ai, que bom. Então a você que perdeu o início da nossa conversa aqui, vá no YouTube depois e você vai poder acompanhar desde o início. Obrigado, querido, pelo aviso, tá bom? E assim nós vamos então agradecer profundamente ao nosso Pai amantíssimo a oportunidade que Ele nos dá de, mesmo em nossa reconhecida pequenez, permitir o nosso aprendizado com Jesus. Essa alegria que nos invade, nós vamos transformar em vibrações intensas de muito amor e vamos dirigir estas vibrações para as mãos de nossa Mãe Santíssima, rogando que ela as encaminhe em favor de nosso irmão Antônio Vinícius Pavarim Lemos, que mora na rua Arnaldo Pedroso da Horta, 120, Casa 1, São Paulo, para que nossas vibrações possam, passando pela mão de nossa Mãe Santíssima, suavizar-lhe o coração, trazendo-lhe paz e alegria. E também entregamos vibrações às nossas Mãe Santíssima, em favor de nossa irmã Gisele Romero Bezerra, que vai fazer uma cirurgia amanhã de retirada de tumor na tireoide no Hospital Brasil em Santo André, a partir das 7 horas da manhã. Que a nossa Mãe Santíssima possa fazer estas vibrações chegarem às mãos de Dr. Bezerra de Menezes, para que possa este nosso irmão querido conduzir os médicos, as enfermeiras, todos os profissionais que estarão envolvidos no trato para com a nossa irmã Gisele. Que assim seja, graças a Deus. E assim, nós agradecemos ao amado Mestre Jesus por mais uma vez nos ter permitido estar na sua seara. E rogamos a Ele humildemente que possas, Mestre amado, levar-nos de volta aos nossos lares e novamente aqui nos trazer na próxima segunda-feira, para que possamos continuar com a alegria imensa da oportunidade do aprendizado contigo. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.